eu vou te cortar nisso daí. Tá. Era Unix e Linux, que são teoricamente gratuitos, mas não são, né? Não são. Mas por que gastar muito dinheiro com o software? Porque ele é mais barato que o Windows, por exemplo. Sim, mas o servidor e o sistema operacional daquele servidor, vamos dizer assim, eu tenho um custo somente do servidor e o sistema operacional é gratuito. Mas qual o serviço que ele vai entregar? Então, ele vai entregar um software. Naquela época que estava em auge era SAP. Né? Então, as grandes corporações todas tinham SAP e as pequenas estavam tentando chegar na margem para poder colocar esse... a ficar grande para poder colocar esse SAP, né? Então, eu tenho que ter um servidor para aplicação. Eu tenho que ter um servidor para conexão dos usuários. Eu tenho que ter um outro servidor para o banco de dados. Né? Então, não tinha file server, assim. Os dados ficavam espalhados naquela época entre as estações. Está falando de 386, 486, para o começo de Pentium, né? Então, e os servidores também eram muito ruins. Então, a gente tinha que ir para essa linha RISC. Então, você tem um custo de máquina muito caro, um sistema operacional barato, mas com suporte muito caro, e um software caríssimo, que demanda toda hora programação, que demanda equipe de suportes grandes, e aprendizado do usuário, não na infraestrutura e nem na utilização, mas somente no software. Então, eu fui procurar fazer um curso onde que eu podia atender tanto as grandes empresas, quanto as empresas pequenas, que não tinham condições de fazer isso e montar rede. Eles estavam presos na rede Workgroup do próprio Windows, né? E era muito ruim. Isso é muito ruim. Naquela época se ligava a cabo coaxial, cada porta de rede com cabo coaxial, fechando o anel com terminadores, e era muito ruim. A gente buscava... Não, era o tipo da coisa assim, que você ficava ligando, fazia tudo, na hora que você ligava não funcionava. Não funcionava. Aonde que eu errei? Aonde que eu errei? O técnico de informática naquela época, o administrador de rede, ele tinha que saber fazer cabo, tinha que saber estourar a parede para poder passar cabo, aonde está o terminador, medir potência com o multímetro do cabo. A gente era tudo, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, construtor, técnico de informática, precisava fazer tudo. E depois você ainda tinha que varrer o chão da sujeira que você fez. Podia deixar sujo. E aí eu fui fazer curso, decidi fazer da Novell, eu terminei todos os cursos, a formação são 8 módulos, né? Eu fiz todos os módulos, mas eu queria alcançar a opção de ministrar esse curso. Eu gostei muito dos meus primeiros instrutores, eu falei assim, puxa, eu preciso estar nessa onda. E além de aprender a tecnologia, eu queria ensinar ela, porque eu peguei uma frase logo de cara, que quem ensina você aprende 2, 3, 4 vezes, além de trocar network. E eu falei, eu preciso disso para estar numa grande corporação, para usar isso que eu estou aprendendo agora nas grandes empresas e, ao mesmo tempo, montar a minha carteira de pequenos. Então, minha veia empreendedor começou ali naquele curso lá.